Estamos aqui em São Paulo, no Conar 2023. Eu estou com o Felipe Suri, ele é mentor de comunicação. Vocês vão saber o que que é. É uma pessoa com uma energia que eu já sinto. Ele entra num lugar, a gente já sente tocado pela sua energia. E eu acho que isso tem muito a ver com essa sua voz. E quando fala de voz, fala da minha especialidade. Você sabe que eu trabalho com música, eu sou cantora, toco. Então, assim, ele tem muita coisa para dividir com a gente. Muito obrigada por estar aqui. A minha primeira pergunta para você eu tive na palestra agora que ele fez e você falou de intenção. Me conta um pouquinho o que que é a intenção na comunicação. Ah, que lindo, Celina, essa pergunta e muito feliz, né, de ter te conhecido também, estar aqui contribuindo com as pessoas que estão nos assistindo, nos escutando. E a comunicação, para mim, né, quando você fala inclusive da vibração, da energia que você sente, está muito ligado à intenção que a gente tem. E aí o buraco é um pouquinho mais embaixo. Eu posso estar aqui, né, dando essa entrevista para você com a intenção, por exemplo, de ser aceito, amado, aplaudido, validado por quem está assistindo a gente, né? Intenções mais que estão ligadas à dor, né, dores emocionais da nossa história de vida, né, que nos fazem buscar tapar esses buracos de dor de fora para dentro, ou uma intenção mais genuína e elevada que é ela que produz essa vibração alta que você diz que você sente, né? Ela está muito ligada a uma intenção muito mais elevada e genuína minha e sua aqui, por exemplo, de ser contribuição, de não estar em busca de ser aceito, mas sim colocar o nosso conhecimento, a nossa história de vida a serviço das pessoas, se conectar de verdade, sabe, de senso de contribuição. Então tudo isso vai tornando essa comunicação com uma outra frequência vibracional. É muito além do que eu falo. A gente comunica. Eu acredito verdadeiramente e profundamente nisso, né? Hoje eu mentoro milhares de pessoas, né, Brasil afora, empresas e profissionais, né, das mais diversas áreas, que a comunicação de verdade mesmo, ela acontece muito além das palavras. E aí a intenção que tem por baixo que determina o que o outro vai captar. Faz sentido isso? Faz total sentido, mas muitas vezes a gente é pego no dia a dia sem ter esse momento de conexão para até saber qual é a nossa intenção. A gente vai fazendo uma comunicação que às vezes não está com essa base, com essa raiz de intenção. O que que você recomenda no dia a dia, seja na sua empresa, onde a gente trabalha, nas organizações, ou mesmo na sua família, na vida pessoal, para a gente poder cada vez mais se comunicar com uma intenção real ali acontecendo? Primeiro que a gente precisa, você falou um ponto maravilhoso, né? Sair do automático. Comunicação é sobre consciência. Eu trabalho muito essa comunicação consciente, é se perceber, é você como um instrumento que comunica algo para alguém, né? Então a vida ela é desafiadora, né? O dia a dia de quem tem uma empresa, de quem é um líder, parar para se perceber. O que eu estou sentindo, o que eu quero, né? Antes da gente começar essa conversa aqui, né? A gente parou, a gente instalou o nosso instrumento, né, para começar a comunicar para as pessoas. Eu vejo pelas empresas onde eu passo, quando eu dou os treinamentos, né, é muito poderoso, assim, a mensagem final que geralmente sai, entre tantas, né, mas essa percepção sobre a consciência que é se comunicar. Porque a gente nunca olhou para isso de verdade, né? A gente não aprendeu, a gente não treinou. Isso a gente precisa agora continuar no nosso lifelong learning, aprender esse tipo de coisa e você está dando mil, enfim, dicas e formas da gente se conectar e fazer a nossa comunicação ter mais valor, talvez. Sim, e aí acho que se eu pudesse, né, entre tantas coisas que eu adoraria ensinar as pessoas que estão aqui, né, mas acho que eu traria 3 elementos que são essenciais. Primeiro é você passar a se escutar mais, a autoescuta. Então, o que eu tô comunicando no dia a dia? Eu tô percebendo de fato o que eu tô comunicando? Eu ali com o meu time, com a minha equipe, eu tô consciente ou eu tô simplesmente sendo verborrágico e falando um monte de coisa, né? Primeiro ponto, essa autoescuta, né? Segundo ponto, eu acredito nessa comunicação conectada através de um olhar que conecta. Sabe, eu escuto muito nas empresas por onde eu passo que as pessoas não se sentem enxergadas. Que elas não se sentem escutadas e também enxergadas. Então, que seja um minuto que a pessoa está na sua frente, entregue o seu melhor olhar para ela. Sabe, esse olhar que conecta, como a gente A gente está fazendo aqui agora. está sentindo aqui, né? Porque não é
o fazer não é uma técnica isso, é porque a gente está genuinamente querendo se conectar. A gente está presente. A gente está presente. Esse é o terceiro elemento que eu iria trazer. Desculpa o spoiler. Maravilhosa. Esse é o campo, né, da conexão que gera. Isso é comunicação de verdade, Celina, entende? Muitas vezes você não precisa nem falar. Você já sentiu que a gente estava falando de presença. É um outro nível de comunicação. Então, 3 elementos. Primeiro, essa autoescuta. O segundo, esse olhar que enxerga de verdade, que é o olhar que é diferente do olhar que está olhando a vida, mas está enxergando. É completamente diferente, sabe? Que conecta com as pessoas. E o terceiro ponto é esse estado de presença, que é um treino. É a comunicação e as relações, elas acontecem no aqui e no agora, no momento presente. Eu amo tudo isso que você está falando e eu amo essa possibilidade dessa inversão de papéis que a gente está tendo aqui agora. Eu posso agora contar um pouquinho de onde você veio, porque, não, Felipe, ele está, assim, há muitos anos na área de comunicação, trabalhou na maior rede de televisão que existe no Brasil e com muito sucesso e, de repente, ele fez uma virada na carreira que fez muita diferença para você e isso depois gerou um livro lindo que a gente vai falar aqui. Fala um pouquinho como é que foi esse momento que você se ouviu o suficiente para ter coragem de dar esse passo. Uau, que de arrepiar ouvir essa sua pergunta, viu? Exatamente foi esse o ponto. Eu comecei a me escutar de verdade, para entender o que fazia sentido na minha vida e o que não fazia mais sentido. Fui muito feliz na Globo, né? 10 anos e meio como repórter da Ana Maria Braga, Caco Barcelos, tive 2 escolas maravilhosas de comunicação, mas a minha alma começou a pedir por mais, sabe? Eu entendi que eu queria viver uma vida com mais significado, com mais propósito, com mais realização, sabe? Eu estava com aquela sensação de vazio existencial. E aí eu entendi que eu tinha um chamado aqui do lado de fora. Chamado que muitas vezes é espiritual, né, para muitas pessoas, de viver uma missão mesmo, de ser um instrumento, de ajudar as pessoas na evolução delas. E foi em busca desse chamado que eu dei esse salto de fé, né, e pedi demissão para viver essa missão tão linda que eu vivo hoje. Então hoje eu sou completamente realizado, tenho mais de 6 mil alunos pelo Brasil, viajo o Brasil inteiro dando palestras e treinamentos em empresas, em eventos, e sentir o que eu sinto quando eu faço o que eu faço é algo inexplicável. Você que trabalha, né, também em algum nível aí com transformação, com desenvolvimento humano, né, Celina sabe do que eu estou falando, né? Então sou muito realizado porque eu escutei esse chamado. E hoje acredito muito também em lideranças para o propósito, em comunicação para o propósito. Não é sobre um líder ou um colaborador punir o outro, não é sobre disputar quem está certo ou quem está errado, procurar o jogo, né, do ego muitas vezes, mas a comunicação a serviço de melhores relações, de entregar o melhor resultado para a vida das pessoas e para aquela empresa. Então é uma visão um pouco mais expandida, né, que eu estou construindo, não me colocando num lugar diferenciado, mas é uma jornada. Eu acho que é sobre essa jornada que as empresas estão sendo convidadas a olhar, né, para o que os legados que elas estão deixando para as pessoas que elas estão construindo. E eu estou amando levar um pouquinho desse meu trabalho nesses lugares. E você completa totalmente a minha própria missão. Você é uma prova viva de tudo que eu venho pregando há tantos anos. Eu trabalho em desenvolvimento humano, usando a música como uma ferramenta. Então, quando você fala de voz, para cantar, a gente precisa achar o nosso tom. A gente precisa afinar o nosso instrumento. E é o que você fez e o que prova que realmente precisa de coragem. Mas vale a pena? Ai, vale, Celina. Eu acho que não tem... Tem uma frase, né, que eu falo aqui no meu livro, que tem a ver, acho que com essa sua pergunta, né? Que diz que por medo de ser quem somos, né? Coragem, né? Por medo de ser quem somos, nos tornamos justamente quem não gostaríamos de ser. Forte isso, né? Então, para mim, né, a jornada do mundo corporativo, também o nosso trabalho, né, o que a gente faz, primeiramente é sobre quem a gente se torna. Então, esse ato de coragem da gente se tornar quem a gente de verdade se propõe a se tornar, ou que possibilidades existem para mim, para você e para todo mundo que está nos assistindo, para mim é a maior jornada da nossa vida, né? E o que a gente vai fazer com tudo isso, que é o nosso trabalho, a nossa profissão, ela vai ser um reflexo de tudo isso, as nossas escolhas, o que faz sentido, o que deixa de fazer sentido, e requer coragem, sim, para ser a gente. E só a gente pode fazer isso, né? Não dá para delegar, não dá para terceirizar. E ele fez com tanta
vou te dizer, com tanta habilidade, com tantas características que envolvem esse tipo de decisão que você tomou, que nasceu um filhote, né? Livro é meio filho, não é não? E fala um pouquinho do seu livro, onde as pessoas podem encontrar, faz aqui o merchan. Ah, querida, obrigado por esse espaço. E aí tem tudo a ver com isso que a gente está conversando, né? Quando eu comecei meu processo de autoconhecimento, 5 anos atrás, eu ouso dizer que esse livro aqui, o que tem aqui, eu acho que eu não conseguia nem assumir nem para mim, é a minha verdade. Esse livro fala também sobre um menino que cresceu no interior do Rio Grande do Sul, que achou que só podia usar azul, e que não podia usar rosa. Aqui eu falo pela primeira vez da minha orientação sexual, colocando ela a serviço, né? O tema da diversidade, da pluralidade, da inclusão está tão em alta, né? E eu entendi, Felipe, que eu estava pronto para colocar essa história no mundo. Só que não é só para discutir sexualidade, mas é sobre outras verdades. Ele chama Verdade, um lugar para todos, né? Para discutir que outras verdades a gente deixa de viver na nossa vida, seja no dia a dia, no nosso trabalho, seja num relacionamento que não está fazendo mais sentido ou precisa de algum ajuste, seja os sonhos que a gente deixa de viver, seja quem a gente deixa de ser, em níveis bem profundos. Eu acredito, conectando com o mundo, né, corporativo das organizações, que o maior legado que uma empresa pode construir, né, é abrir espaço para as pessoas serem elas. Irem inteiras para o trabalho, né? Não deixar nenhuma partezinha escondida, deixar em casa. Eu estou chegando aqui inteiro. E é isso que você fez com esse livro que eu acho que assim, todos devem ler. Eu já vou ler o meu, vou querer autografado e tudo mais. E as pessoas podem te procurar para contratar palestras, workshops. E você tem um curso chamado Flow ou Fluxo, é isso? Exato, eu tenho um método, na verdade, que chama Fluxo, que ele tem vários desdobramentos, né? Um deles é treinamentos em empresas e palestras. Também eu conduzo ele de uma forma mais integral, em treinamentos um pouco mais longos, retiros. São muitas formas que a minha missão vem se desdobrando no mundo. E eu estou muito realizado em função de dar voz a tudo isso. Então vamos unir nossas vozes em prol do desenvolvimento das pessoas se expandirem, desabrocharem, serem felizes, florescerem. A gente está junto nisso. Muito obrigada pela sua contribuição aqui no Inside Conferences, compartilhando sabedoria.